Estamos começando mais um podcast do Jogo da Vida, um podcast onde não é só um bate-papo, é também um jogo, e um jogo de autoconhecimento. Você assiste, participa aqui com a gente e joga junto. Qual é o seu grande desafio? Qual é a sua questão principal hoje? O que está te afligindo nesse momento da sua vida? Está aqui o jogo para te ajudar e revelar quais são os quadrantes do inconsciente que estão engendrando o grande desafio na sua vida nesse momento. Nada é por acaso. A sincronicidade é parte desse trabalho. Tenho certeza, se você está assistindo aqui esse podcast, está aqui assistindo esse vídeo, com certeza as mensagens que chegam aqui hoje, elas são para você. Acredite nisso. Aproveite já, curte nossa página, curte o vídeo, compartilha, nos segue aí. E se você acredita que esse projeto realmente pode ajudar outras pessoas, então compartilhe, por favor. E vamos com a gente, vamos rolar os dados. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que é um querido amigo, que é o Thiago Dantas. O Thiago Dantas é um especialista num tema que eu acredito que é fundamental nesse momento que nós estamos vivendo atualmente, né? Que é propósito de vida, prosperidade, e sei também que ele traz outros temas e outros conhecimentos também. Já conheço o Thiago há muitos anos, inclusive o Thiago foi uma pessoa que me auxiliou, inclusive, em algum momento da minha jornada, também na direção da realização do meu propósito de vida. Então, se estamos aqui hoje podendo jogar esse jogo, também temos aí uma contribuição também do Thiago, e não poderia deixar de convidá-lo. O Thiago é um dos primeiros convidados desse projeto e desse podcast. Thiago, meu amigo querido, que alegria, que bom poder receber você aqui. Vamos bater esse papo hoje, vamos falar então desses temas. Queria que você, inclusive, se apresentasse um pouquinho para a gente, onde que esse tema surgiu na sua vida, porque você encontrou o teu propósito, né? Tem essa clareza. Fala para a gente um pouquinho de você, para a gente conhecer um pouquinho. Então, sou o Thiago Maciel Dantas, trabalho com propósito e prosperidade já há 13 anos. Comecei lá em 2010, numa época assim que em São Paulo aqui muito pouca gente falava desse tema. Sim. Depois, né, surgiram muitas outras pessoas que começaram a trabalhar com esse tema, começaram a desenvolver ele. Chegou um reforço, né? Mas desde 2010 que eu comecei a me aprofundar nesse tema, por conta de uma própria experiência pessoal. Então, eu tinha uma agência de propaganda, eu sou um publicitário também. Publicitário. É minha primeira formação. E eu lembro que na época a gente começou a se especializar em branding, né? Então a gente ajudava as empresas a encontrarem uma marca mais sintonizada com a cultura delas, com os valores. E na época a gente já escrevia os manifestos, né, que falam hoje. E na época a agência começou a prosperar bastante, eu era novo. E eu estava feliz da vida, porque estava ali tendo sucesso, estava tendo tudo que eu queria naquele momento. Ganhando dinheiro. Sim. Né? Na época eu era presidente do diretório acadêmico da Belas Artes. Uhum. Né? Então, e aí, mas chegou um determinado momento que a gente foi atender um cliente específico. E aí a gente fez assim uma marca linda para aquele cliente, a gente fez assim um slogan, fez um manifesto. Eu acho que naquela época eu já estava me sintonizando com essa história de propósito, mas eu não sabia ainda. Isso foi que ano, mais ou menos? E isso foi em 2009. 2009. E aí, nessa época, a gente fez ali uma marca com um slogan, com uma chamada para esse cliente. Ficou lindo. Ficou assim, simplesmente maravilhoso. E quando saiu assim do forno, eu olhei e falei, nossa, esse está diferenciado, sabe? E eu fazia uma dobradinha boa com meu irmão, porque eu escrevia bem, meu irmão era diretor de arte, então eu escrevia, ele criava, a gente era sócio na época, o Rafael. E aí a gente foi apresentar essa marca. E quando a gente apresentou, foi assim um sucesso total na reunião. As pessoas adoraram, aprovaram, mais um negócio, aquela coisa de vamos comemorar, vamos celebrar. E aí eu saí assim para ir tomar uma água, saí da sala de reunião e me deparei com uma briga dentro da empresa. Mas uma briga assim que as pessoas estavam elas quase se agredindo mesmo. E aí naquele momento eu falei, nossa, mas aquilo que a gente escreveu
do slogan, do manifesto, não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. E aí abriu algo internamente no meu trabalho de autoconhecimento. E eu comecei, e aí aquilo me trouxe assim, na hora eu não percebi muito o Ali quanto... você entrou numa crise com o seu trabalho, foi isso? Assim, na hora eu não percebi muito o que tinha acontecido, certo. Mas depois aquilo foi me levando para um lugar que eu comecei a perceber o quanto que eu mostrava para fora uma pessoa que eu não era dentro. E aí, assim, eu não sei exatamente assim o que aconteceu, mas eu fiquei um pouco mais consciente. E aí eu fui ver tudo que eu vivia na faculdade. E aí eu comecei a perceber assim, tudo que envolvia aquela realidade. Eu falei, nossa, eu realmente estou sendo uma pessoa que eu não sou. E entrei numa crise de identidade. Chegou a crise, que eu quase entrei em depressão. E aí eu saí da agência, assim, contando de uma forma resumida, né? Eu até tentei criar um departamento na agência que trabalhasse primeiro dentro da empresa, aí depois a gente ia para fora. Mas daí os meus sócios falaram, não mexe com isso, tá indo tão bem, por que a gente... Aí eu entendi que eu estava no lugar errado. E aí fui estudar autoconhecimento, fui entender como que eu poderia ajudar as empresas dentro. Primeiro, eu comecei pelas empresas. E aí depois que eu fui migrando para a pessoa física, conforme o trabalho foi aprofundando. E aí fui estudar muitas metodologias, aí fui estudar a antroposofia, aí fui estudar o Bert Hellinger, antroposofia com o Rudolf Steiner, né? Citar aqui os autores que me ajudaram também. Maravilhoso. O Bert Hellinger nas constelações sistêmicas, a Byron Katie, que tem um trabalho muito bonito de crenças nos Estados Unidos. A Byron Katie eu não conheço. É um trabalho chamado The Work. É um trabalho muito legal, bebi muito na fonte dela. Fui estudar o Patchwork, fui estudar Deepak Chopra, né, com as 7 leis espirituais do sucesso. Um autor que me ajudou muito assim na minha caminhada foi o Richard Barrett também, ele tem um livro Libertando a Alma da Empresa, que fala dos 7 níveis de consciência de uma empresa. E eu fui estudando tudo isso e fui assimilando esse conhecimento, mas eu percebi que nenhum deles me completava sozinho. E aí eu fui juntando, fui criando uma metodologia que naquele momento nem eu sabia que eu estava criando. Mas daí eu comecei a fazer consultoria de marketing nas empresas, porque era a formação que eu tinha na época. Depois fui estudar psicologia, fui me formar em coaching também. Mas na época eu não sabia que eu estava criando uma metodologia, mas eu entrava como consultor de marketing, porque eu precisava também viver, pagar minhas contas. Porque essa história do propósito, só um parênteses, né? Ficou um pouco esotérico demais, né? Porque a gente precisa também, às vezes não sempre, fazer as duas coisas. Trabalhar com aquilo que motiva, mas aterrissar, pagar as contas, se organizar direitinho, né? A gente vive aqui no mundo. Um parênteses importante. Então, na época, para pagar as minhas contas, eu fiz uma transição. Fui trabalhar como consultor de marketing. Mas quando eu vi, eu estava dentro da empresa e eu já estava trabalhando com a liderança. Eu não conseguia fazer uma consultoria de marketing sem ajustar dentro primeiro. Qual que é a cultura, qual que é a missão da empresa, os valores, a visão. E aí eu comecei. Trabalhando dentro de empresa. E aí, no decorrer do tempo, eu migrei para pessoa física mesmo. Trabalho com poucas empresas agora que estão mais abertas para esse tipo de assunto, mas eu trabalho bastante com pessoa física, ajudando elas. Só resumindo também, quando eu comecei a fazer esse trabalho, comecei a me sentir próspero. Eu comecei a me sentir encaixado, eu comecei a me sentir feliz. Eu falei, nossa, era isso que eu queria. Né? E aí eu dei o nome desse trabalho de propósito e prosperidade. Eu falei, eu achei o meu propósito de viver. Eu vivo para isso. Um link claro de que quando você começa a viver o seu propósito, prosperidade é uma consequência inata desse encaixe, né? Voltando um pouquinho antes dessa transição sua de empresa para pessoa física, né? Imagino que deve ser muito desafiador trabalhar com empresas, porque muitas vezes você trabalhar com um funcionário da empresa, né? Na direção de ajudar ele a encontrar o seu propósito, muitas vezes, de vida. Porque, na essência, o caminho do propósito é esse. Qual que é o meu propósito de vida? Ou, pelo menos, de vida nesse momento, né?
E o quanto que muitas vezes isso pode, inclusive, fazer com que esse funcionário encontre outras direções na vida, outros caminhos. Então, como é que é isso? Trabalhar com, não sei se, como é que é para você trabalhar com empresas nessa direção, sendo que muitas vezes, para aquele funcionário estar ali na empresa, ele muitas vezes, ao descobrir o propósito, ele vê que ele está no lugar errado. Exatamente. Como é que é isso? Deve ser desafiador isso. Né? Então. Depois a gente continua a sua história, mas eu achei isso importante. Conforme o trabalho foi aprofundando, eu comecei a perceber exatamente isso que você falou, que era um propósito de vida. Eu percebo, assim, claro que muitas pessoas têm visões diferentes e eu respeito todas elas, claro, porque cada um também tem o seu conhecimento. Mas na minha visão, a gente não muda o nosso propósito. Né? O que eu percebo que muda é o formato dele. Sim. Às vezes eu estou aqui fazendo de um jeito, eu quero fazer de outro. Mas na essência, a gente veio realmente fazer algo específico. Temos talentos, dons, habilidades naturais específicas que precisamos acordá-las e colocá-las em movimento. Né? E eu comecei a perceber que conforme eu fui colocando essas habilidades naturais em movimento, eu fui me sentindo bem, né? Fui me sentindo feliz. Comecei a fazer o meu dinheiro através disso, comecei a ter saúde, a minha expressão mudou, comecei a ficar feliz, a minha relação com a minha esposa mudou, a relação com a minha família mudou, a minha saúde, tudo. E eu percebi então que era uma prosperidade integrada, que era diferente dessa que a gente fala no mundo, que é uma prosperidade mais baseada em dinheiro. Né? E aí foi aprofundando isso. E eu comecei a perceber que quando a gente faz um trabalho desse com uma pessoa, ele proporciona, né, dependendo da abertura da pessoa, uma mudança de rota mesmo. É quase assim, eu era lá, nasci aqui nesse mundo, era pequenininho, aí vinha aberto, né, o nenê, né, a criancinha, ela vem totalmente aberta. E ela vai absorvendo as impressões do ambiente, ali da família que ela está crescendo, ela vai absorvendo as impressões da cultura que ela está inserida. E muitas vezes vem muitos estímulos externos, né? Então, estou ali na família, por exemplo, se na minha família o certo é eu ser bonzinho. Bonzinho. Só que eu não sou bonzinho, né? Assim, eu sou espevitado, eu gosto de rolar na lama, subir no armário, eu tenho energia, mas o certo é ser bonzinho. Né? Para criança, isso é vital, porque ela precisa receber a atenção dos pais. Ela precisa receber amor, ela precisa receber carinho dos pais. Então, naturalmente, a gente, quando é pequenininho, a gente vai cedendo para esse estímulo externo. Ah, então tá bom. Então, quando eu sou bonzinho, eu recebo carinho e atenção. E quando eu não sou, eu recebo bronca e fico de castigo, por exemplo. Porque na minha época ainda tinha essa coisa de castigo, né? Então, a gente vai cindindo com a nossa naturalidade, com a nossa identidade. Né? E a gente vai virando uma outra coisa que a gente não é. Então eu vou me tornando bonzinho, aí minha personalidade, que é formada do 0 aos 7 anos, ela vai é como se fosse uma argila molinha, né? Ela vai secando e vai moldando uma forma. E aí eu cresço e esqueço que eu era daquele outro jeito, acredito que eu realmente sou bonzinho, e construo uma vida toda ao redor dessa identidade que não é verdadeira. Perfeito. E aí, você vem fazer um trabalho desse. Um trabalho desse, ele vai te levar a fazer uma retrospectiva da sua vida. Ele vai falar, como que eu cheguei até aqui? O que eu fiz na minha vida? Eu nasci, cresci, o que eu fiz? Eu cheguei até aqui. Muitas vezes a gente nem sabe, a gente vem inconsciente. Então, esse trabalho, quando a gente vai trabalhar o propósito assim profundamente, verdadeiramente, ele vai fazer você dar uma repassada na sua vida. Perfeito. E aí você vai ser levado a olhar aquilo que não está sintonizado com você, com aquele verdadeiro. Aí você começa a resgatar, mas o que eu gosto? Quem sou eu de verdade? O que me faz trazer e ancorar essa prosperidade verdadeira na minha vida? E o que também não faz, né? Mas às vezes eu tenho um casamento, eu alcancei um cargo alto numa empresa, eu tenho um grupo de amigos,
né? Às vezes eu criei um lifestyle, por exemplo, de muito trabalho, de trabalhar, e a minha saúde não está legal. Ou seja, você está dizendo também que caminhar na direção da realização do meu propósito, né, da manifestação da minha essência no mundo, é um caminho de muito desapego, né? De muita morte, desapego e confiança, né? Perfeito. Né? Porque, pelo que você está dizendo, todo o mundo conhecido ele começa a se desconstruir, né? Perfeito. Imagino que esse seja um grande desafio nesse seu trabalho, né? É um grande desafio. Cada pessoa que você encontra aí. E eu estou contando toda essa história para chegar na pergunta que você me fez das empresas. Ah, sim, tá. E aí eu vou ser levado a ver aquilo que não é, aquilo que é. E foi como você disse, a gente tem referência, tem uma referência de quem a gente é, e a gente soltar essa referência é uma morte vivendo. Então, para chegar aonde você me perguntou, quando eu vou trabalhar numa empresa, a empresa que me contrata, não foi a pessoa que vai receber o trabalho que vai me contratar. Ah, entendi. Então eu não posso abrir uma metodologia, um trabalho como esse, dentro de uma pessoa que não pediu isso e que não está sentindo que é o momento dela. Porque a gente tem que respeitar o processo de desenvolvimento de cada um mesmo. Perfeito. Então eu não posso chegar lá e falar, então vamos aqui agora abrir o seu problema, mas eu nem contratei isso, foi uma pessoa que falou que eu tenho que vir aqui num grupo tal hora. Perfeito. Então eu comecei a perceber assim que o trabalho que a gente faz na Florescente, que é a empresa que eu sou fundador, ele precisava mesmo ir para as pessoas físicas, que são pessoas que de alguma forma estão vivendo um desafio na vida. E elas procuram, né? Elas estão cientes da necessidade delas, né? Elas estão sentindo que chegou num fim da linha, assim, que precisa de uma mudança porque elas não estão aguentando mais o sofrimento tão grande de ser uma coisa que elas não são. E muitas vezes, muitas pessoas chegam nem sabem que isso está acontecendo com elas. Para mim, isso é o maior caso de depressão, nessas doenças da era moderna. Então a pessoa está triste, está depressiva e às vezes não sabe nem por quê. Mas ela está triste e está depressiva porque no mais profundo ela sabe que tem uma mentira. Ela sabe que ela está fazendo algo da vida dela que não tem a ver com ela, com o coração dela. Isso sem deixar esotérico, é assim, a gente que a gente é, né? Então eu tô aqui falando com você, eu tô aqui falando do jeito que eu sou, você tá falando comigo do jeito... Mas quando a gente tá vivendo em sociedade, a gente fica tentando entender o que o outro quer que eu seja. Perfeito. O que meu chefe quer que eu seja, o que minha família quer que eu seja, o que meus amigos quer que eu seja, para poder receber aquela atenção e aquele carinho que não foi recebido lá atrás. Ou seja, todo meu movimento, toda minha ação, minhas escolhas, minha forma de atuar, ela é um reflexo de uma ferida de rejeição, um desejo de pertencer, né? Um ferida de abandono. Perfeito. Um desejo de ser aceito, né? Um desejo de ser aceito. Né? Como que é amplo, né? Como que é profundo. Se a gente olha para isso, né? Como que esse desejo de ser aceito se manifesta e se ramifica na parte prática da vida mesmo, é uma coisa assim impressionante. Eu acho que um trabalho seu como esse, né? Eu acho que se possibilita, no mínimo, a pessoa tomar consciência disso, eu tenho certeza que você entrega muito mais que isso, né? Eu imagino a diferença que isso faz, né? Sempre vê muito isso no próprio jogo, no próprio Mahalila também isso, né? Quando a gente estuda lá as primeiras casas do jogo, né? Que é a parte do desenvolvimento da infância, quando a gente sofre ali os primeiros choques de abandono, de rejeição, e como que essas defesas, né, que protegem essa ferida original, elas se estruturam, a gente percebe acho que você usou uma metáfora muito legal essa que é pegar uma argila que está mole ali ainda, depois ela seca, ela enrijece, né? Achei muito legal essa... E ela cria uma forma. E ela cria uma forma, né? E sai sempre o mesmo bolo. E sai sempre o mesmo formato, né? E aí a gente percebe quanta energia vai nisso e quanto sofrimento, né? Quantas escolhas... E a gente vai estar falando depois de fluxo, vai estar falando de sincronicidade, parece uma linguagem muito distante, muito esquecida, né? Porque
Essa natureza, essa espontaneidade se perdeu há muito tempo. Né? São poucas as pessoas que estão podendo viver pelo menos um quanto disso, porque totalmente mesmo, vamos chegar à conclusão que nesse mundo, nesse formato, é quase que impossível, mas é possível, mas totalmente, mas é possível melhorar muito nessa capacidade de se libertar e ser você naturalmente, com a sua expressão livre, né? Mas eu vejo que em termos práticos mesmo, isso nos leva a muitas decisões equivocadas, e custa muito caro, né? Muito caro. Muito caro, é um preço que não temos consciência do quão caro estamos pagando diante dessa necessidade de aprovação, de atenção do outro, né? Então, e decisões que criam muitos desafios para a vida. Porque eu tô completamente desconectado de quem eu sou. Então, eu tô fazendo escolhas que são reatividades. Então, eu sinto um medo porque eu tô buscando algo externo e aí eu reajo. Sinto medo e reajo. Sinto medo e reajo. E aí eu vou construindo uma vida reagindo. Eu não tô agindo. Eu não tô falando, não, cara, eu gosto disso aqui. Eu vou na direção disso. Sim. Eu quero, sei lá, morar na natureza. Pô, então vou morar na natureza. Mas daí fica, meu Deus, o que será que minha família vai pensar? Será que minha companheira vai topar? Será que... E aí a gente fica numa prisão. É um programa que tem uma informação dentro de nós que é assim, as coisas não podem ser fáceis, não podem ser confortáveis. Se é algo que eu gosto, provavelmente não é aquilo. Né? Parece Exatamente. Que tem que ser difícil, porque a vida inteira eu tive que me adaptar para poder receber o que eu preciso receber. Então, se estiver fácil demais, ou se é o que eu gosto, tem algo de errado ali, não tem isso também? Tem isso, tem muitas crenças coletivas. Né? São crenças coletivas que foram introjetadas dentro de nós, inclusive através das religiões e coisas desse tipo. Não estou aqui julgando, eu acho que tudo tem sua beleza, né? Mas, por exemplo, você não pode ser rico e fazer o que gosta, por exemplo. Tem algo de errado. Não, calma aí. Errado, né? Para ser rico, você tem que primeiro trabalho, ganhar dinheiro, e depois você vai utilizar o seu dinheiro com o seu hobby, com aquilo. Independente se tiver saúde ou não, né? Não inclui a saúde, né? Não inclui a saúde, porque no fim das contas a gente vai ter que investir esse dinheiro depois para cuidar da saúde, porque quem trabalha desconectado, Sim. provavelmente isso também vai reverberar no corpo. Sim. Até é profundo esse assunto. Então, você entende como não dá para abrir dentro de uma empresa com uma pessoa que não pediu? Por isso que eu te fiz essa pergunta. Imagina o quanto deve ser desafiador mesmo, né? Não dá para abrir assim, dentro do propósito da empresa, como que a pessoa pode se encaixar ali o melhor possível para ela se sentir melhor naquilo que ela está fazendo. Imagina que seja algo mais nessa linha, talvez. Perfeito. Aí dentro das empresas, como que a gente faz? A gente... alinha, né, as habilidades naturais, os dons, os talentos de cada um com a cultura da empresa. Interessante. Então, a cultura para a empresa tem lá uma missão, tem a visão, tem os valores. Então, a gente vai tentando, de alguma forma, colocar cada um ali, não colocar, né, porque ninguém coloca ninguém assim, mas tentar organizar onde que cada um pode colocar melhor aquilo que veio fazer, o seu talento, para poder ter mais produtividade, para poder ficar mais feliz. E, consequentemente, também mais lucratividade, porque se a pessoa está feliz produzindo mais, está tranquila, relaxada, fazendo uma coisa que ela faz naturalmente, é natural também, ela vai gerar mais prosperidade, ela vai se sentir mais próspera. O que é prosperidade na tua visão, Thiago? Como é que você definiria? Prosperidade. Sei que é difícil definir, sim, né, objetivamente, mas o que é prosperidade, né? Porque esse termo ele é muito mal interpretado, né, hoje em dia, né? Não, mas eu acho que eu tenho uma definição muito clara, assim, para mim. Prosperidade, para mim, é paz no coração. Olha só. Ficar em paz. Ficar em paz com a vida, e eu percebo que a gente só consegue ficar em paz com a vida quando existe equilíbrio. Uhum. Então, existe um equilíbrio entre o trabalho, o descanso, o lazer, um equilíbrio com a família, um equilíbrio, um tempo que eu possa cuidar da minha saúde, que eu possa... fazer algo, ou às vezes não fazer nada, para poder trabalhar e alimentar a minha criatividade. Então, eu vejo a vida como uma roda. Uhum. No centro está quem eu sou.
que é o que a gente chama de propósito. Se sintonizar com isso. E ao redor, a gente tem as áreas da vida. Se elas não estão equilibradas, se for uma roda, pensa numa roda de carroça ou de carro, alguma coisa assim, vai ficar meio moroso, né? Uma coisa meio manca. Agora, se elas estão alinhadas, se elas estão equilibradas, cada coisa no seu lugar, a gente vai começando a fluir melhor na vida, vai entendendo esse fluxo que você fala, né? Perfeito, porque imagino que é uma questão também de conexão com quais são as minhas reais necessidades autênticas, né? Não desejos, né? Mas necessidades autênticas. Cada um pode ser diferente. Diferente. Então, imagino que talvez a possibilidade seja uma sintonia mesmo com um nível de sensibilidade, né, de compreensão, de clareza sobre quais são essas minhas necessidades e um sim para que elas possam ser, uma receptividade para que elas possam ser nutridas, né, de forma autêntica. E cada um vai ter necessidades completamente diferentes para poder ter essa paz, né, porque a realização de um propósito de cada alma, ela vai demandar movimentos diferentes. Movimentos diferentes. Não é uma fórmula igual para todos, né? Não. Na verdade, essa fórmula igual para todos, ela está sendo utilizada na sociedade hoje, através das escolas, vestibular. Então, a gente tem uma fórmula na sociedade que é assim, eu tenho que ir para a escola, tirar nota boa, aí eu vou prestar o vestibular, vou ir para uma faculdade, e aí depois dessa faculdade eu vou alçar voos dentro de uma empresa, conseguir um cargo legal para ganhar um dinheiro bom, e casar, ser feliz, né? Ter uma família. E eu percebo que não é assim para todo mundo. Essa fórmula, ela tá deixando a gente triste. Ela tá encaixotando a gente. Sim. A educação, ela encaixota a gente, como ela é hoje. Ela não dá força para os nossos dons naturais. Porque é uma herança da Revolução Industrial ainda, que vê o ser humano como uma máquina. Ele não vê o ser humano que tem sentimentos. Então, vamos nessa linha que você falou, né? Vamos supor que para uma pessoa, prosperidade para ela é morar ali numa casinha perto da praia, ficar ali perto da natureza, porque ela tem uma conexão com o mar. Aquilo para ela é essencial, né? Por quê? Porque talvez ela tenha tido uma história de muita conexão com o mar, e talvez ela queira manter essa conexão, porque é importante para ela, essa pessoa. Às vezes tem uma outra pessoa que, por exemplo, foi muito reprimido, podado, uma pessoa que não foi valorizada na sua potência de realização. Para essa pessoa, às vezes o importante para ela, sei lá, é ficar rico, ganhar dinheiro, comprar um helicóptero, uma casa num condomínio fechado. Você percebe que isso vai ser bom para ela, para essa pessoa? Por quê? Porque, de alguma forma, ela vai conseguir curar uma ferida dentro dela a partir dessa realização. Tem isso também, né? Tem isso também. Tem o desejo que não vai preencher o buraco nunca, mas tem aquele que às vezes precisa ser gasto, precisa ser realizado até para você soltar ele, né? Exatamente. Como diz, né? Enjoar do brinquedo ali um pouco, né? Exato. Precisa do brinquedo para poder enjoar dele, né? Pode até continuar com ele, mas às vezes a gente tem uma ideia de que é isso ou aquilo, né? Não, né? Para cada um é uma coisa. Para cada um é uma coisa. E tem uma outra coisa. As pessoas, muitas vezes, elas encontram o caminho delas, a forma delas de se sentir bem, de se realizar, e acredito que para o outro também é importante que o outro também tenha aquela mesma experiência ou conquista, sendo que, na verdade, para um e para outro é completamente diferente. Eu acho isso tão importante, porque a gente entra numa dinâmica social de muita comparação, né? Às vezes a gente até já tem o que a gente precisa, mas na comparação e no desejo de ser reconhecido pelo outro, eu me desconecto daquilo que eu tenho, não recebo o que eu tenho, não me nutro com aquilo que eu tenho e fico olhando para fora, né? Perfeito. Essa eu imagino que é no jogo aqui a gente tem isso na casa 9, né? Na casa 9 do jogo, que é a casa dos desejos, né? E a chave da casa dos desejos é qual é a minha real necessidade. Sim. Né? E a gente vai entender quais são esses desejos e entender que, na verdade, são um monte de tapa-buraco, né? De decisão e de escolhas na vida, né? Eu acho que o mais importante disso que a gente está falando é o não julgamento, né? Porque para cada um é uma coisa. Cada um tem um caminho, sabe? Sim.
E às vezes a gente precisa percorrer esses caminhos para poder chegar onde a gente precisa. Então, às vezes eu vejo o outro lá com um carrão e eu entro nessa comparação que você estava falando. Sim. É relaxar nisso. Ele tem a história dele, eu tenho a minha história. Exato. O que eu preciso nesse momento? Isso. Né? Qual que é a minha necessidade? E o outro tá na história dele, tá vivendo a vida dele e tá no caminho dele, né? Perfeito, perfeito. Tiago, acho que é uma hora boa pra gente abrir o jogo. Vamos começar a entrar aqui no Mahalila. Você que está nos assistindo aqui hoje pela primeira vez, o podcast ele acontece como no centro desse podcast, desse bate-papo, nós temos aqui o tabuleiro do Mahalila, né? Mahalila que é um jogo védico, um jogo indiano, um jogo que tem mais de 2000 anos, que funciona como um mapa do inconsciente. O jogo tem 72 casas, vou pedir para ver o tabuleiro aqui também, que representam 72 aspectos da consciência. Olha só, o jogo tem 10 espadas e 10 serpentes. No Mahalila, quando você cai no punho de uma espada, você sobe até a ponta. Quando cai na cabeça de uma serpente, desce até o rabo. E o podcast que funciona assim, a gente vai batendo um papo e no momento a gente abre o jogo, a gente traz um tema para o jogo e o tema está muito evidente, o nosso tema hoje é propósito e prosperidade. Então você que está vivenciando hoje desafios nessa área, você tem prosperidade? Você já se sente encaixado, fazendo o que veio fazer na vida? Ou você já sente que está fazendo o que veio fazer na vida, mas sente que tem um outro nível ainda de realização desse seu propósito, né? Da manifestação da sua essência no mundo? Você se sente ocupando de fato o seu lugar? Você se sente próspero? Ou até mesmo na definição que meu amigo Thiago trouxe aqui, você sente paz? Sente que está em paz com a vida que você tem, com aquilo que você faz? Você se sente em paz com você mesmo, né? Então comece a refletir. O jogo sempre começa então com a definição de uma questão, para quem está nos assistindo, né? Qual é o seu grande desafio? Anota aí, então coloca aí. É a data de hoje, não sei o dia que você está assistindo esse podcast, e escreve assim, coloca o título, o jogo da minha vida, e depois você vai escrever, o meu grande desafio é... Aí você pode dar até uma pausa aqui nesse vídeo. E aí você vai completar essa frase. O meu grande desafio é, dentro desse campo, é falta de dinheiro. Sendo mais objetivo, meu desafio é que eu estou sem dinheiro mesmo. Meu desafio é que eu não estou fazendo o que eu gosto. Qual que é o desafio? Meu desafio é que eu tenho dinheiro, mas estou sempre com medo de que vai faltar dinheiro. O que mais poderia ser que desafios poderia ser nesse tema, Thiago? Desafio que eu estou, às vezes, não conseguindo me expressar. Estou me sentindo fechado. Não consegue comunicar. Exato, pode ser também. Pode ser também uma comunicação, inclusive, do seu trabalho. Às vezes as pessoas têm para oferecer, mas ela não consegue... Às vezes uma vergonha. Uma vergonha. Ou Pode mesmo ser. uma procrastinação. Uma procrastinação. Já sabe o caminho, mas está paralisada. Estou paralisado, às vezes, no medo, porque essa mudança toda que a gente conversou aqui, às vezes eu tenho medo também de fazer essa mudança, mas eu já estou sentindo que eu preciso fazer. Às vezes uma paralisação nesse medo. Perfeito. Então, complete aí o seu grande desafio e nós vamos começar aqui dentro da sequência da metodologia do jogo da vida. Antes até mesmo de entrar no tabuleiro do Mahalila, a gente sempre sorteia aqui nos nossos encontros um dos 12 arquétipos. O que são os 12 arquétipos? Aqui, mais especificamente, nós estamos trabalhando com imagens arquetípicas, né? Esses 12 arquétipos são os 12 arquétipos comuns, são os arquétipos mais presentes nas histórias, nos contos, nos mitos, né? Presente em toda a história da humanidade. E que se está manifestado em diversos povos, em diversas eras, né? Diversas culturas, é porque se trata de uma manifestação do inconsciente coletivo. Se está no inconsciente coletivo, está dentro de nós. Então aqui nós temos 12 arquétipos. O Thiago vai estar aqui nos representando, porque esse jogo é para mim, é para o Thiago, é para você que está assistindo. Mas confia que se você está aqui, chegou até aqui, imagino que até aqui você já deve ter pensado, não, realmente é para mim aqui esse tema, né? Então continua assistindo o vídeo e entra com a gente no jogo. Nós vamos revelar agora qual o arquétipo que vai trazer uma primeira informação para nós em relação a esse tema. E acredite, o que vem aqui é para você, hein? Vamos lá, Thiago, tira uma carta dessas aqui. Vamos ver mais aqui. Isso, me ajuda aí. Ótimo. Vamos ver. Olha só. Dá para pegar na câmera aí? Controlador. Ok?
Então, esse aqui é o arquétipo do louco. Para vocês conhecerem um pouquinho o material, gente, esse material do Kit Mahali, no Jogo da Vida. No final eu falo um pouquinho desse kit. Vocês podem estar adquirindo também esse kit. E aqui na descrição desse vídeo você encontra um link de página como você pode adquirir esse jogo e ter ele com você na sua casa, jogar com você, com seus amigos, com seus parentes. Ele vem com um manual explicando como jogar o passo a passo, vem com um vídeo também que eu te ensino também passo a passo de como jogar. Então é bem simples, um kit bem completo. Mas vamos seguir aqui então na experiência direta com o jogo. Então aqui também tem são as fichas dos arquétipos que trazem as informações principais de cada um desses 12 arquétipos. Meta, medo, dádiva, reação à tarefa. Eu vou falar aqui com vocês já de forma mais resumida para o nosso papo fluir legal por aqui. Então o arquétipo do bobo, né? Ele nos fala diretamente sobre espontaneidade. Você começou o bate-papo hoje falando sobre isso. Sim. Né? Acho que quando você começou a falar do tema, a primeira coisa que você trouxe é que em algum momento na nossa infância a gente perde essa espontaneidade. Ou seja, achei a metáfora excelente, eu vou usar, inclusive eu tento usar ela, tá? Você já me autoriza, eu quero usá-la daqui para frente. Autorizado. Né? Que essa argila mole, esse barro ainda tem flexibilidade, no momento ele ingessa, ele enseca, ou seja, essa espontaneidade que se perde. Né? O arquétipo do louco vai falar da espontaneidade, da nossa criança interior, da confiança, né? Ele é o 12º arquétipo. Porque tem o arquétipo do inocente, que é muito interessante também, que é essa imagem aqui, ó. Um pouquinho dentro desse nosso tema. Vou botar aqui na câmera de novo, ó. Que é essa imagem aqui, que é o inocente, que é a criança, que ela confia na vida, mas desde que tem ali uma rede de segurança. Uhum. É aquela criança que pega na mão do pai e da mãe, me leva e ela confia diante dessa proteção. O louco, o arquétipo do bobo, não, é aquele que está na beira do penhasco e ele se joga, e se tiver que se jogar, ele se joga, ele sabe que Deus pega no ar, né? Aquela confiança de quem já soltou a corda. E eu ia falar hoje, engraçado que eu ia falar hoje no meio da tua conversa, teve um momento que você estava trazendo uma informação que eu falei, cara, me parece que o resumo do que você está dizendo é que esse processo é um trânsito do medo para a confiança. Perfeito. Né? Que acho que viver o propósito é realmente soltar essa corda. E aí, também uma outra informação desse arquétipo é que ele vai falar da espontaneidade, beleza, da criança interior, desse fluxo, dessa confiança, mas ele também vem provocar que aspectos em nós que ainda não estão podendo viver essa confiança. Ou seja, nossa autoexigência, nossa rigidez, o controle, nosso tirano interior, né? Essa estrutura que está ali nos... Eu sei que eu estou falando aqui um tema que é tão dentro da área do Tiago que eu sei que ele já está se coçando aqui já. Porque é um tema assim, né? Que vai muito de encontro realmente, né, Tiago? Ao seu trabalho, né? E então ele vai iluminar esse aspecto dessa tirania interior para trazer essa maleabilidade, essa flexibilidade. E ele vai dizer assim também: o que é que me dá prazer? O que me dá alegria? Porque é um arquétipo das diversões. Não precisa ser duro, é isso que ele vem dizer também. Não precisa ser duro, dá para ser prazeroso, dá para ser divertido. Então agora a bola é com você, Thiago. O que tem a ver esse arquétipo, então, com o tema propósito, Thiago? Tem a ver com o tema? Tem a ver, porque quando você inicia essa desconstrução daquilo que eu me tornei por conta das influências externas, eu estou num precipício. Porque eu não sei quem eu sou, mas eu sou convidado a soltar quem eu não sou. Sim. Só que, para você se jogar desse precipício, a gente vai precisar, sim, você vai precisar de desenvolvimento de muitos atributos femininos dentro. Perfeito. Então, esse trabalho todo, ele é regido pela força feminina. Porque eu preciso ter confiança, eu preciso ter flexibilidade, eu preciso ter aceitação, eu preciso ter entrega, eu preciso andar na sabedoria da incerteza. Então a gente pode aqui citar muitos atributos femininos que são friccionados dentro de nós para que a gente possa viver essa vida mais plena. Imagino até que mesmo assim, a capacidade de sentir e de me conectar com aquilo que é a minha fragrância, que é a minha essência, só é possível através do feminino. Só através que é do feminino. A sensibilidade, né? Que é essa
que é esse florescimento, né, do ser, né? E só depois disso é que vai precisar da força masculina para então realizar e fazer acontecer. Mas o início do trabalho, imagino que todo vá na direção dessa fluidez, né? E também de autoacolhimento do medo, porque o medo é um guardião desse caminho. A confiança é uma qualidade feminina. A confiança é uma qualidade feminina. E também depois, mesmo na hora de realizar o propósito, o comando é feminino. Porque ele vem da minha intuição. Aí o masculino, a energia masculina, ela serve o feminino. Serve o feminino. Deu a direção e ele vai fazer acontecer. Exatamente. Sim. Então, depois que a gente entra nesse caminho da jornada do propósito e da prosperidade, a gente vai aprender a servir essa intuição, essa voz, que eu posso dizer assim que é a voz do feminino, mas eu posso também dizer mais profundamente que é a voz da Terra, do planeta, né? Que é feminino, que é a mãe. Então é uma reconexão com a mãe. A gente pode ver a natureza mesmo, né? Exato. O fluxo dos pássaros, tá tudo fluindo, né? Tudo ocupando o seu lugar naturalmente. Quando sai do lugar é quando o homem entra e interfere, mas se não interfere na natureza, se ela pode ser... Só prospera. Tudo se encaixa, tudo flui. Existe uma abundância, uma prosperidade na própria natureza. Né? A natureza só prospera, nós também somos natureza. Sim. Então eu percebo que assim, é um retorno para a minha natureza interna, Perfeito. Que é a mesma natureza externa e que é a Terra também. Então é quase assim que o planeta Terra ele fala dentro da gente assim, joga uma intuição, vai por aqui. Usa as suas habilidades naturais e os seus dons e talentos para me ajudar aqui. Para me apoiar aqui. E aí entendi o comando. Aí eu vou lá e uso minha força masculina Perfeito. De realização para realizar o comando dela. Perfeito. E nós somos uma cultura predominantemente masculina, né? Sem essa conexão, como você está traduzindo aqui para a gente, com essa essência, com esse comando intuitivo da própria natureza. E a gente vê não só homens, mas também mulheres que acabam se perdendo, né, dessa relação com o próprio feminino. E as pessoas, o que eu vejo são pessoas muitas vezes se machucando, se enrijecendo, né, perdendo espontaneidade, perdendo prazer, perdendo alegria na vida, porque está na mente... Tá nesse foco de realização, do que disseram, do que é a prosperidade, onde eu tenho que chegar. Do que é certo. Do que é certo e do que é errado. E aí dá o que dá, né? É o que a gente tá vendo aí, né? E é para onde está todo mundo indo. Então eu falo, meu Deus, eu também vou, né? Também vou. Porque se você descola do sistema, Sim. aí vem todos esses sentimentos, né? Que aí vem medo, vem... será que eu tô certo? Será que eu confio mesmo nisso que eu tô sentindo? Sim. Então, o acolhimento, ele é essencial quando eu chego na beira do precipício, confiança, tudo isso, né? Muito legal isso que você está trazendo. E aí me trouxe até uma reflexão, fazendo um complemento que você está trazendo, né? Porque quando a gente trabalha, meus alunos sabem isso, quando a gente trabalha esse arquétipo, a gente traz essas qualidades, mas ao mesmo tempo é a sombra desse arquétipo também, muitas vezes a ausência de qualidades masculinas. Certo. Então, por exemplo... às vezes a pessoa já está atuando nesse fluxo, ela já está mais intuitiva, mas às vezes o que falta para ela, por exemplo, são as características do arquétipo do governante, por exemplo, esse arquétipo aqui. Eles são muito complementares, eles se provocam. Sim. O governante, o louco está provocando o governante, olha, seja mais flexível, pega mais leve, vai fazer algo que te dá prazer, confia, solta a corda. E o governante está dizendo, olha, você precisa de disciplina, você precisa também de ordem, você precisa também de visão, de realização, ou seja, né, como se fosse um jogo ali também do feminino e do masculino nessa direção, né? Mas aqui, especificamente, de fato, o jogo tá nos dizendo, olha, dá para ser mais leve, né? A gente está levando tudo muito a sério, né? Sim. Estamos levando tudo muito a sério, né? Quando a gente fala, inclusive, na metodologia do jogo da vida, quando a gente fala que a vida é um jogo, não é só uma metáfora. A vida é um jogo mesmo. Se a gente consegue viver essa relação com a dinâmica existencial, com esse espírito, eu tenho certeza, eu vivenciei ficar muito mais leve. Toda vez que eu começo a ficar mais tenso, a coisa começa a ficar meio escura para mim, eu falo, cara, peraí, acorda pro jogo, isso é um jogo. É algo que está acontecendo, que está me desafiando,
Mas é porque é só parte do jogo, é um desafio que vai me fazer crescer, algo que eu preciso entender, mas é só um jogo. Então vamos jogar o jogo, né? E pode ser o desafio que for, eu entendendo, ou seja, estou dando um exemplo de como que é possível tornar as coisas mais leves, né? Sim. A gente leva muito a sério, né? A gente identifica muito com a nossa história, com o nosso personagem, né? Por aí vai, né? E o aspecto do governante, né, é o arquétipo, né? O É um arquétipo do governante, ele vai ser muito importante mesmo, porque depois que porque esse é um processo que eu tô ali na beira do precipício, então eu não tenho nem para onde ir, eu não tenho nem o que fazer, né? Mas depois que eu me joguei, já percebi que tem uma redinha lá embaixo para me segurar, aí já comecei a entender, comecei a perceber algumas intuições, vai nessa direção, vai por aqui, e isso se dá muito através da prática do silêncio mesmo, da concentração consigo próprio. Aí sim, né? Aí eu vou precisar também respeitar as leis materiais, talvez eu vou ter que abrir uma empresa, talvez eu vou ter que pagar os meus impostos. Vou ter horário para cumprir. Vou ter horário para cumprir, vou ter minhas tarefas, o meu checklist. Mas a gente usa isso tudo a favor da direção que vem da essência. Da essência, no caso, que é feminina, que é a natureza, em tudo isso que você está dizendo, né? Então é isso, é uma arte mesmo. Porque tem horas que eu vou precisar trazer o arquétipo do governante mesmo. Sim. E tem horas que eu vou precisar voltar para minha essência para rever o que eu estou fazendo. Essa própria essência vai dizer, agora você precisa do governante. Isso. Essa própria essência vai dizer isso. Agora você precisa do seu masculino, né? A própria essência vai chamar essa força, né? Imagino, né? Imagina, não né? É isso. Perfeito. É isso. Vamos pro jogo? Vamos jogar o jogo? E hoje saiu o louco aqui pra gente. Saiu o louco. É o bobo ou o louco? É os dois, pode ser os dois nomes. Aqui a gente chama o bobo, mas tem algumas outras versões. É o louco. No tarô é o louco, né? No tarô é o louco, mas é o bobo ou o louco é a mesma coisa. Tá. Então estamos aqui, o jogo sempre começa na casa 68. Eu sempre digo aqui no podcast que aqui no canal do Jogo da Vida já tem um vídeo explicando a cosmogênese do jogo, esses movimentos iniciais do jogo. Para cada podcast, antes do podcast, sempre eu já passei por um processo de autorizar. Então, o Thiago está jogando aqui, porque numa rally o jogo só é autorizado quando a gente tira um 6 no dado. No caso, quando eu convido o convidado, é porque o jogo já autorizou o convite. Por isso que a gente já começa aqui, posicionados na casa 6 do jogo, que é onde começa o jogo. Descemos da casa 68, passamos pela casa 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e na casa 6 começa o jogo. Quem está nos assistindo vai perguntar, mas por que começa na casa 6? O que é a casa 1, 2, 3, 4, 5, 6? A gente não vai deixar para não ter que explicar isso em todos os nossos bate-papos, então você pode... Vou deixar aqui também, inclusive na descrição já dos vídeos, um link explicando então o que é uma Halila, quais são as primeiras casas. Você sempre tem acesso a esse material caso você queira estudar mais o jogo, conhecer um pouquinho mais do porquê que é assim ou é assado nesse jogo. O mais importante aqui é que o jogo vai trazer para a gente as casas e os temas que vão nos ajudar a explorar, né, o inconsciente em relação a esse tema, que é o tema que nós estamos trazendo aqui hoje, que é propósito e prosperidade, sabendo que você em casa, você que está nos assistindo, está recebendo exatamente o que você precisa. Lembra disso, hein? Então vamos lá. Thiago, nos represente, faça a primeira jogada. É com a mão direita? Tanto faz. Só jogar o dado. Em cima do tabuleiro? Pode ser. Olha só como é que a vida é sincrônica e esse jogo é sincrônico. Se você tinha dúvida, né, que... Thiago, caminha para nós 5 casas. Vamos lá. Você vai ver qual casa que é. Não, aqui, ó. Você caminha aqui, ó. 6 a 7, 8, 9, 10. É isso, para cá. 11. Isso. Vamos para casa, então começamos na casa 6, fizemos a primeira jogada e caminhamos na casa 11. Olha só, Thiago, vou mostrar para você primeiro. Dá uma olhada nessa imagem aqui. Será que a câmera consegue pegar mais? Você consegue dar na câmera ou eu posso chegar mais perto ali? Seria bom as pessoas verem essa imagem. Olha essa imagem, gente. Tem alguma semelhança com o arquétipo do louco? O Mahalila tem 72 casas. 72, ó, não tem nenhuma imagem parecida com isso, tá? Aí o Thiago joga aqui, e a primeira casa que vem é a casa das diversões. Que é a imagem que tem nela aqui, exatamente a imagem do louco. A imagem do bobo, que representa essa casa. Eu digo para os meus alunos
nas formações para terapeutas, né, que vão atender com o jogo. Aliás, vou fazer diferente. Olha só, eu não vou nem trazer o meu conhecimento, eu vou ler sobre a casa 11 para ver se realmente o jogo está dizendo isso que a gente já estava trazendo aqui antes. Aí vocês vão ver como que... Para não dizer que eu falei porque veio o arquétipo. Então, vamos ver o que o próprio manual... Eu vou ler porque também eu que escrevi ele, então eu mesmo ler, não tem problema. Vamos lá. Ó, Gandharvas, casa 11, Gandharvas. Gandharvas, de acordo com os Vedas, são seres celestiais dotados de primor artístico e criativo. São músicos celestiais responsáveis por alegrar as divindades. Nele cabe o estudo do arquétipo do louco, o bobo, pois aqui existe um espírito brincalhão. Nessa posição do jogo, você tem a oportunidade de conectar-se com a força da alegria. Essa casa representa um atalho, uma maneira de flexibilizar e simplificar as coisas. Uma das qualidades do Mahalila é justamente esta: tratar o autoconhecimento de uma forma mais leve, agradável, lembrando que tudo é apenas um jogo e que todos nós somos os jogadores. Esses são chamados para o resgate da espontaneidade, da criança interior. Os Gandharvas estão cantando: não leve tudo tão a sério, saia do controle. Muitas vezes, tudo que precisamos para sair do sofrimento é dar um sim para o prazer. Aqui abre-se o campo para a confiança. Também podemos dizer que essa casa nos lembra da necessidade da autocompaixão. Aqui as estruturas que impedem você de manifestar suas virtudes e seu eu superior se tornam evidentes. Você começa a tomar consciência da dureza, do controle, da tirania interna, da autoexigência e da culpa que não lhe autoriza a experienciar essa energia. Essa casa traz flexibilidade e o colorido. Ela vem tornar suas couraças, armaduras e estruturas rígidas mais maleáveis. Estando tomado pelo tirano interior, ao acessar as diversões, você pode entrar, inclusive, em mais culpa, se criticando por não conseguir ser mais leve. Esta casa é a tomada de consciência desse eu idealizado e da constante culpa que não lhe permite sentir prazer. Ela evoca a necessidade de encontrar soluções leves e criativas para os problemas. Olha só que interessante. Eu sempre fico muito feliz com esse jogo, porque sempre é assim, né? Mahalila sempre muito sincrônico, né? E aí o jogo então está dizendo assim, diante do desafio que você está vivendo, primeiro, não leve tão a sério. Entenda que se trata de uma grande brincadeira, de um grande jogo. E o jogo está te autorizando. Sim, você pode ter prazer, você pode fazer aquilo que você gosta, e o jogo está autorizando. Às vezes a gente precisa ver o jogo dizer. Porque às vezes a gente tem uma culpa, né? Sim. Porque a criança ela carrega essa culpa. Bom, eu sou culpado, né? Ela foi rejeitada na primeira infância, não recebeu o que queria. Tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa errada comigo. Então, sou meio inadequado, sou meio torto. Exato. Então eu tenho que ser punido. Se eu sou culpado, eu tenho que ser punido. Então eu vou me punir antes que a vida me puna. E aí eu não posso receber da vida, porque se eu receber da vida, eu vou estar devendo mais ainda. Né? Então, eu posso estar na beira da praia e não estar recebendo aquilo. Sentir culpado por estar ali, não conseguindo realmente ter prazer e sem culpa. Ter prazer sem culpa, sem punição. O jogo está dizendo, olha, diante do desafio que você está vivendo, isso vai te ajudar. Está autorizado. O que te traz alegria? O que te traz prazer? Quando é claro que a gente fala do prazer positivamente orientado, né? Enfim, acho que está tudo na direção do que eu estava trazendo aqui, né, Thiago? Tô achando também, tô achando bem interessante. Né? Eu acho que essa leveza realmente é fundamental. Né? E onde que nasce a dureza, então, dentro de nós, né, Thiago? Porque essa questão, na verdade, a leveza já é natural do nosso ser, né? O que precisa abrir espaço é o que está impedindo essa fluidez, né? Essa exigência que a gente carrega, né? Eu percebo que essa exigência, ela nasce de uma das estruturas mais complicadas, uma das mais complicadas da psique humana, que é o perfeccionismo, né? O eu idealizado. Porque a criança, ela cria um plano na cabeça dela. Ela fala assim, se eu for perfeito, eles vão me amar incondicionalmente. Mas não é possível a gente receber amor incondicional nessa terra. Por quê? Porque o meu pai e minha mãe, todo mundo que tem filho, nós temos também, a gente às vezes tem que sair, trabalhar, tem que fazer outras coisas. A gente dá o nosso melhor, né? Cada um dá o que tem, dá o seu melhor.
Mas a criança não entende isso, porque ela chega com necessidade de um amor incondicional, um amor exclusivo. Então, quando ela não recebe isso, ela cria um plano na cabeça dela, que é, se eu for perfeito, isso vai acontecer. Mas isso nunca acontece. Nunca acontece, né? Isso. Então a vida começa a ficar muito dura, porque a gente começa a carregar muitas frustrações. E ela bota toda a energia dela nessa direção, né? Toda a energia dela para segurar uma estrutura de um perfeccionismo, que isso... Às vezes a gente não fez nada o dia inteiro, mas a gente chega no fim do dia cansado de tanto que a gente está segurando essa estrutura, porque a gente nem sabe que a gente tem essa estrutura, né? A gente nem sabe que a gente criou isso. Perfeito. Estamos ainda... Então isso eu percebo que gera muita dureza. E a cultura também, né? Acabamos também, não sei, pelo menos foi o meu caso, né? Eu acabei acreditando num Deus muito punitivo, né? Foi me ensinado que tem um Deus que é castigador, que se você não faz tudo direitinho, você não vai receber. E no fundo, você consegue perceber que esse Deus é uma projeção que temos dos nossos próprios pais? Perfeito. Então eu percebo que tem muita coisa que envolve essa dureza na vida. A gente não consegue relaxar e falar, não, cara, a natureza, ela é minha mãe, ela me dá tudo que eu preciso. Se você entra na floresta amazônica, quem já teve oportunidade, nós já tivemos inclusive juntos, né? A gente percebe que tem tudo. Tem comida, tem água, tem folhinha para você fazer uma casinha, tem pauzinho, tem tudo. Não falta nada. Mas a gente, por conta dessas estruturas, cocriamos uma realidade muito sofrida. Perfeito. Enquanto sociedade. Então a gente sofre muito. Tudo tem que ser duro, tudo tem que ser difícil. Parece que não esqueceram de nos dizer que a imperfeição é parte desse mundo, é natural no ser humano. Que a imperfeição é parte desse mundo. E como se não faltou essa informação tão simples, né? Olha, que não há problema nenhum em ser imperfeito, né? Faltou ficar claro para nossas crianças interiores, né? Perfeito. Né? E ela é uma estrutura psicológica que ela é um pouco complexa também de a gente soltar ela. Sim. Então acho que a gente está indo bem, estamos caminhando, evoluindo no processo. Chegaremos lá, eu tenho fé nisso. É isso, né? Então esse é o primeiro recado do jogo. Então vamos para a segunda jogada. Thiago nos representa aqui. 5. Então você caminha 5 casas, Thiago. Casa 16. Você pausa aí. Casa 16, olha. Vocês vão ver aqui no... Talvez aí não dá para vocês verem aqui na tela. Mas a casa 16 é a casa dos ciúmes, né? Que é a casa... Que é uma serpente. Numa ralha, quando a gente cai na cabeça da serpente, a gente desce até o rabo. Então... Se caímos na casa 16, a gente vai descer para a casa 4, que é a casa da cobiça. Vamos falar primeiro da casa 16, a gente descer aqui para a casa 4, né? Que é os ciúmes. Um tema muito profundo, porque os ciúmes ele não se manifesta só da forma clássica, como a gente imagina. Por exemplo, um casal que tá ali, que tem esse fluxo essa forma de controle, né? Porque tem medo de perder o outro... enfim, e sente ameaçado constantemente, né? Porque acha que, de alguma forma, o outro vai trair, enfim, que é o clássico que a gente sabe sobre o ciúme. Mas o ciúme se manifesta de muitas formas. Numa empresa, quando uma empresa tem um destaque e o chefe elogia, dentro da família, entre os irmãos, entre os primos, nos grupos que nós vivenciamos, né? Porque ele manifesta também nesse local de comparação e naquilo que você mesmo trouxe hoje, no desejo de ser amado, de pertencer, e não só de ser amado exclusivamente, de ser o mais querido. Então, sim, esse é um lugar pretendido no estado ainda de ignorância ali da nossa criança, né? Então, se esse lugar é ameaçado, esses ciúmes também, ele também se manifesta
né? Porque o ciúme, às vezes, não é só com aquele que está me causando o ciúmes, mas aquele que também é objeto de desejo em comum. Sim. Por exemplo, o meu irmão está tendo uma atenção especial ali da minha mãe e eu estou com ciúmes, então, do meu irmão, né? Por exemplo, porque ele está tendo uma atenção que eu não tenho. Com um destaque até mesmo social. Até mesmo assim, que de uma certa forma até, nesse sentido, casaria um pouquinho ali com a inveja, daria um pouquinho de mão dada com a inveja também. Mas também como na essência, né, a casa 16 vai trazer uma desconexão, e aí vai de encontro ao que nós estamos trazendo hoje, com a minha própria essência. Perfeito. Uma desconexão com o meu valor e uma desconexão com a minha real necessidade. Porque se eu estou esperando, agora falando dos relacionamentos, que o outro é o objeto de satisfação, se o outro me amar exclusivamente, então eu vou ser nutrido, eu vou ser preenchido, né? Ou seja, se eu ainda não pude encontrar essa fonte de automaternagem, de nutrição dentro de mim mesmo, eu aposto no outro, então essa casa ela vai se manifestar de alguma forma. E é por isso que ela nos leva para a casa 4, que é a casa da cobiça. Não por acaso a gente já estava falando dos desejos aqui no começo do jogo, né? Porque qual que é a cobiça original? O jogo traz isso, é muito legal, Thiago. Tudo de encontro ao que você está trazendo aqui também. Qual que é a primeira cobiça, a cobiça original? O desejo de ser amado pelo pai e pela mãe. Perfeito. Qual que é a segunda grande cobiça? Bom, eu não fui amado porque tem algo de errado comigo. Então, se eu for dentro daquele estágio original de ignorância da criança, aquilo que os pais esperam de mim, eu finalmente serei amado. Essa é a segunda cobiça, o eu que nós idealizamos, né? Perfeito. O eu que nós idealizamos. Então, como você disse, toda a energia vai na direção da realização desse eu, mas na essência eu estou desconectado com aquilo que realmente me preencheria. Então, a chave dessa casa, eu vou dizer, o que é que te preenche, o que te nutre de verdade, o que é que o teu ser pede nesse momento. Eu percebo que as coisas estão relacionadas. Tenho feito um estudo, aí você até falou outros temas também. Sim. Aí realmente percebo que tem outros temas chegando conectados com essa realização mesmo do nosso propósito coletivo. Eu acredito que a nova sociedade ela vai nascer da ressignificação da família. E também do novo casamento, da instituição família e do novo casamento, porque é na educação ali dos nossos pequenos é que a gente vai conseguir realmente criar seres humanos mais amados para a gente poder sair de tudo isso que a gente está falando aqui. Perfeito. Né? Então, eu comecei a perceber que o propósito, pelo menos o meu, ele nasce dentro da minha família. Se eu for colocar assim de uma forma geral, o propósito de todo ser humano é amar. E aí nós estamos querendo ser amado, né? Aí está um pouco desconectado. A conta não fecha, né? Então, o propósito de todo ser humano é amar. E amar engloba colocar, querer ver o outro brilhar. Só que o outro brilhando é muito ameaçador. Então vamos trazer... Você percebe que não tem diferença, pode ser a minha companheira, pode ser a minha companheira também, mas ela é um ser humano igual. Eu estou treinando na família primeiro para poder ficar mais fortalecido, então eu vou amar em casa primeiro. Sim. Mas vamos supor que eu entendi isso ali dentro da minha relação e aí eu falo, não, eu vou dar força para minha companheira brilhar. E aí eu começo a dar energia para ela brilhar, dar força. Aí ela começa a brilhar. Aí aquele brilho dela é quase assim, mas como assim? Ela tá indo e eu, né? Isso traz muitos medos, né? Traz medos assim muito profundos e medos originais. É muito profundo. Que é um medo lá do início de agora que ela vai brilhar, ela vai me abandonar. Então, ilumina sentimentos de inferioridade, né? Ilumina aí começa o controle também. Aí começa o controle, porque o ciúme vem junto com o controle, claro. né? Aí começa o controle, começa os ciúmes. Aí, normalmente, os ciúmes, ele é uma alavanca para a gente
compreender a pessoa dentro das expectativas daquele eu idealizado, que tem a ver com a nossa forma lá da argila. E isso, ao invés de dar vida para a pessoa, isso mata a pessoa. Mata a pessoa. E aí você também se mata também. Porque se você tiver, como é que você vai impedir o outro de ter? Aí você entra junto, aquilo mesmo que você caça no outro, você caça em você mesmo, né? Também. Por isso que, na minha visão, né? Assim, não estou dizendo que eu estou falando a verdade absoluta. Sim. Mas na minha visão, os casamentos, eles ainda, a maioria, eles ainda estão sintonizados com essa energia, né? Estamos um controlando o outro, um espremendo o outro, para que a gente não saia dessa prisão que nós criamos aqui, que nós estamos falando desde o início, certo? Porque a gente tem medo que se o outro sai, ele vai me abandonar lá sozinho naquele lugar que a gente sabe que não tá bom, que tem muito sofrimento. Perfeito. E o novo casamento, ele é dármico. Falando aqui então na linguagem, né, do Mahalila. Sim. O novo casamento, eu percebo que ele é alinhado no Dharma, no propósito. Que propósito é uma tradução aqui pra gente de Dharma, que é o caminho correto. Então é eu olhar para minha companheira, eu olhar para o meu companheiro, independentemente do gênero, e dar força para que ele possa seguir o caminho do coração dele, mesmo que a decisão dele, o coração dele aponte para uma direção que é diferente daquilo que é a minha. Aí que vai na profundidade. Né? E aí nós vamos precisar do arquétipo do louco, do bobo, para poder se atirar nesse precipício e entregar e arriscar. Perfeito. Né? Eu não sei se estou sendo claro. Assim. Claro, faz todo sentido. E fiquei pensando aqui também, né, com essa casa da cobiça aqui também, né? Aonde que é a nossa cobiça, ou seja, né, você trouxe isso no início, nós estamos entendendo que muitas vezes eu me encontrar no meu propósito, ou seja, que é encontrar também essa espontaneidade, isso que é natural em mim, envolve ter que desapegar de ideias sobre o que é ter sucesso, ter que desapegar de formas que eu construí até hoje, que tem uma raiz o quê? Na cobiça. Tem uma cobiça, tem um desejo, algo que muitas vezes não tem lastro na minha real necessidade. Né? Então, a pergunta para quem está jogando o jogo, né? Quais são as suas cobiças e quais são as suas necessidades reais? Aonde que essa cobiça está te deixando rígido, está te deixando duro, está fazendo com que você não tenha prazer, não tenha alegria naquilo que você está fazendo, que tenha que ser difícil, tenha que ser duro, porque tem uma determinação de uma forma que eu coloquei na minha cabeça, que tem que ser daquela forma, e eu não estou aberto para as infinitas possibilidades que a vida pode estar trazendo, né? De caminhos, de possibilidades novas e diferentes. E aí caímos aqui, então, na casa 4, né? O ciúme, a cobiça, né? Imagina, às vezes eu vejo lá, vamos supor, eu tô aqui, aí eu vejo o Nixon, né? Sim. Ali dando uma aula bonita, aí eu vou ali e sinto ciúmes, né? Sinto inveja. E aí eu falo, nossa, eu acho que aí eu cobiço esse lugar, né? E só que o meu propósito é fazer pipoca. Por exemplo. Pode ser, né? Pode ser. Eu dou muito esse exemplo dentro dos meus trabalhos, porque uma vez eu sempre dava esse exemplo, só que eu nunca tinha visto nada desse exemplo. Eu dava só pra gente desmistificar, né? Porque tem, um parênteses rápido, é porque tem muito dançarino que virou engenheiro. Muito dançarino que virou engenheiro. Né? Por exemplo. Então, por exemplo, aí eu... Só que até eu aceitar, assim, dentro de mim, que o meu propósito é fazer pipoca, é um processo de cura, porque talvez meu pai tenha falado que eu tinha que ser algo parecido com alguém que eu tô vendo fora, talvez minha mãe tinha falado, né? E aí um dia eu cheguei no aeroporto de Brasília, que eu viajava muito para Brasília, e aí eu dava sempre esse exemplo, mas nunca tinha visto. Aí eu vi um carrinho de pipoca gourmet. Que tinham vários sabores, tinha umas latinhas com refil. Eu falei, meu, é isso. A pessoa entendeu, sei lá, devia comer pipoca na casa da avó dela. Falou, meu, eu quero levar isso pro mundo, essa sensação pipoca. Dessa pipoca na casa da minha avó. E ele faz com amor, né? Faz com amor, e todo mundo tem que comer essa pipoca. Pegou lá a receita da avó, e tem com pimenta, tem com não sei o quê, tem uma latinha com refil, tudo caprichado. E eu vou falar, eu que sou
vegetariano, para mim, era salvação. Eu chegava lá já com as minhas latinhas, meus refilzinhos, já antes de entrar no voo, ó, enchia de pipoca. Botava um filminho para assistir no voo lá e comendo pipoca. E o propósito dessa pessoa estava de alguma forma. Então, como a cobiça, ela desvia Você já falava gente. desse exemplo, de repente você viu um exemplo claro. Exatamente. Porque com certeza, se aquilo é o propósito, não vai ser mais uma pipoca qualquer. Com certeza não. Vai ter algo de diferente ali, especial, naturalmente, né? Naturalmente. Mas isso é muito importante que você está dizendo, né? Porque parece que tem que todos temos que ser muito especiais, né? Existe uma ideia de, e está na cobiça, tem que ser grande. Você vai ser aceito se você couber nessa forma do que é sucesso, né? Por exemplo, né? Né? E às vezes não, às vezes o propósito do outro, até porque se for assim, como é que a gente vai viver? Como é que vai ser? Então, se eu acho que quem está coletando o lixo, por exemplo, isso é inferior ou isso não é propósito, como é que o mundo, então, vai funcionar, né? Tem pessoas que vão estar ali vivendo esse propósito, se ela entender o valor daquilo que ela está fazendo, aquilo também vai ter um brilho especial também, né? Aquilo vai preencher, ela vai trazer para a prosperidade real, que é essa paz que você está citando aqui no início como uma representação do que é de fato a verdadeira prosperidade, né? Perfeito, porque se a pessoa que está fazendo aquilo, ela entende por que ela está fazendo aquilo, isso muda completamente a vida, porque isso não precisa ser uma desconstrução externa, necessariamente. Sim. Às vezes a pessoa já está no lugar certo, mas ela está vendo de um ângulo dentro dela que ela vai precisar desconstruir todo aquele mundo interno. Perfeito. Mas ela às vezes vai entender que ela tem que ficar no mesmo lugar, mas ela está com uma outra compreensão a respeito daquele lugar que ela está. Perfeito. E às vezes ela também pode estar numa profissão e não necessariamente ela também está realizando só na profissão aquele propósito, porque o propósito é muito relacionado à espiritualidade, né, por exemplo. Né? Espiritualidade, a família. Família. Né? Por exemplo, quando a minha enteada pede para eu fazer uma tapioca para ela, eu estou servindo. Você sente ali, você está exercendo Estou exercendo, estou lavando uma louça. Um pai de família, um provedor, alguém que está ali servindo. Servindo. Posso lavando uma louça em casa, ajudando arrumando a minha cama. Aquilo é manifestação do propósito também. Também. Perfeito. Na área da família. É Dharma. É Dharma também. Ação correta. Ali você está no caminho correto. Perfeito. Você está fazendo de coração, com consciência, você está lavando a louça ali, mas você está entendendo o que você está fazendo, você pode ter certeza, você vai ficar bem. Porque às vezes a gente não está fazendo aquilo que a gente pensa, estou lavando a louça, estou perdendo tempo, que eu tinha que estar fazendo um outro. Não porque eu não quero lavar a louça, às vezes. Eu já me vi assim nesse lugar. Não é que eu não tenho problema de preguiça de lavar a louça, mas é que eu falo, cara, eu estou dedicando um tempo aqui lavando a louça, e eu poderia estar usando os meus talentos para estar fazendo agora uma coisa muito mais importante para a sociedade, por exemplo. Às vezes me passa esse pensamento. Eu estou aqui lavando, mas de repente eu vejo que não, porque naquele momento não existe essa noção do que é importante, ela é muito relativa. Naquele momento eu estou lavando a louça, mas eu estou me lavando dentro de mim. Eu estou purificando, algo dentro de mim está limpando também naquele momento. E aquilo é tão importante quanto... É o mesmo serviço. É o mesmo serviço. Se é o que é o fluxo, que é o que a vida está pedindo naquele momento, né? Não, experimenta. Né? Um dia que está ali em casa, você está sentindo um pouco assim os pensamentos meio esquisitos, umas emoções passando... Pega uma pia boa de louça mesmo, lava ela, você acaba... Você não é o mesmo que você entrou, né? Não. Ou varrer uma casa, varrer uma casa. Então é muito importante, acho que a cobiça está muito ligada com isso, você me corrija se eu estiver aqui errado. Totalmente ligada a isso. Porque às vezes a gente quer cobiçar um cargo alto, uma coisa, né, que é o que que falaram que era o correto. Sim. E às vezes lavar uma louça é bom para dar uma ajustada, sabe? Exato. É isso, né? Acho que ter essa consciência, né? Eu me passei muito por isso. Às vezes até, olha para você ver, às vezes eu estava até correndo, ou praticando uma atividade física, com uma sensação de que eu estava perdendo tempo. Né? E às vezes isso gera ansiedade, enfim, né? Mas a gente realmente conseguir soltar essa idealização do que é estar fazendo a coisa certa. Não só por estar certo, mas o que é o fluxo do que está pedindo no momento. E às vezes é isso, às vezes eu estou lá escrevendo um super projeto ou fazendo coisas maiores, fazendo um programa de televisão, ou fazendo um programa de televisão, ou estamos aqui num podcast, sei lá, qualquer outra coisa, mas às vezes fica essa sensação. Mas o que nós devemos entender é que será que eu estou respondendo aquilo que nesse momento a vida está trazendo para mim? E estou em paz com isso? Sem ter que ficar pensando lá na frente, ter que estar pensando, conseguir realmente estar livre dessa voracidade, né?
Esse lugar que tem que chegar, né? Acho que é isso que essa casa está nos trazendo. Isso tira a gente da espontaneidade, tira do prazer da vida. A gente não consegue estar inteiro no que está fazendo. Né? Legal. Só para eu entender, assim, então o jogo ele tá nessa direção, ele né? abriu aqui uma visão. Exato. E está trazendo uma mensagem para nós aqui do que está atrapalhando a gente de se sintonizar com essa visão. É Exatamente. Isso, né? A gente traz o tema, a gente traz a casa do jogo, naturalmente a gente vai andando por esses quadrantes e vai ficando claro. A gente está aqui, mas principalmente para quem está em casa jogando, escreve nos comentários aqui, né? Como é que está sendo aí a sua experiência? Se está fazendo sentido tudo que a gente está trazendo aqui. Eu tenho certeza que está fazendo sentido. Porque o jogo é assim que ele vai explorando, trazendo as casas que vão levar os temas, que é o que quem está jogando está precisando receber. Muito legal. Mais uma jogada. 4. Então, da casa 4, olha só. Falar de prosperidade, vou caminhar aqui. Seria impossível a gente não falar da casa 8. Sempre que fala de prosperidade, essa casa sempre vem. Que é a casa da avareza. Como falar de propósito, de prosperidade, sem falar desse tema, né, Tiago? Como é que o jogo não traria esse tema, que é a avareza? Porque se tem algo que, na minha percepção, é a chave para ser próspero, é a generosidade. E a raiz da avareza, na percepção do jogo, ela começa da avareza para com você mesmo. Começa no primeiro núcleo. Se você é avarezo, tem avareza, não é generoso com você mesmo, como é que você vai ser generoso com quem está perto? Se você não é generoso de verdade com quem está perto, como é que você vai ser generoso com outras camadas? E aí o jogo vai dizer que essa casa 8, que é também traduzido como a casa do medo da escassez... Desculpa, só um parênteses para a gente não perder. Por exemplo, às vezes eu vejo que a gente vai para uma rede social, faz um material legal e divulga, esse é o meu propósito, mas ainda movido pela identidade antiga, né? E está desintonizado com aquilo que eu vivo na minha casa. Ah, sim. Entende? Então, é muito importante a gente entender isso. O trabalho ele é de dentro para fora. Então, se eu estou avarento com as pessoas que estão dentro da minha casa, não tem conexão, não tem verdade. Não tem verdade, não tem magnetismo, não tem potência o trabalho. Potência. Aí não sabe por que não tá, por que será que não está dando certo? Porque às vezes eu quero fazer um grupo e às vezes não chega gente, ou eu quero... Por quê? Porque não está conectado com a natureza real. Perfeito. Então, só colocando essa... E aí a casa 8, casa também do medo da escassez. Então, a ideia de que se eu der, vai faltar para mim, né? Então, o jogo vai trazer, não, nós somos um elo na corrente. Se você dá, você recebe. E também ela tem uma ligação com a casa 3, que é a casa da raiva, que é aquela coisa que surge lá na frente. Eu não recebi o que eu queria, então não vou dar o que eu tenho para dar. Que é essa birra interior, né? Por isso que muitas vezes, quando a gente vai fazer o que tem que ser feito, eu sei que se eu escrever aquele projeto vai ser muito bom para mim. Eu sei que se eu começar a fazer academia, vai ser muito bom para os meus resultados, mas na hora de fazer tem uma força maior do que eu mesmo que me paralisa. Que é a tal da procrastinação, que todos nós vivenciamos algum tipo de procrastinação. Porque na casa da avareza ela surge também desses pactos de vingança, né? Não recebi o que eu queria, então não vou dar o que eu tenho para dar. E a gente não reconhece isso dentro de nós. Isso também nos impede de entregar o que tem para dar. E ela também, como ponta da serpente da casa 12, que é a casa da inveja, ela também dizia que é uma desconexão com o meu tesouro. O que eu tenho para dar? Às vezes eu não estou dando porque eu nem sei o que é que eu tenho para dar. Mas também não sei porque é aquela coisa, não sei, não quero saber e tem raiva de quem sabe. Então é melhor nem saber o que é, porque tem essas estruturas de autossabotagem mesmo, de autodestrutividade que existe dentro de nós, né? Então a avareza ela é muito, muito profunda, né? Esse tema, e eu imagino que eu acredito que ela está no núcleo, porque se a gente começa a entregar o que a gente tem para entregar, não tem escassez. Sim. Matemática básica, não é? Como que a gente pode fazer um apanhado? Um amarrado geral aí. Um amarrado. Uhum. Eu percebo, o resumo tá nessa desconexão. Porque se eu não sei quem eu sou, é natural que eu vou cobiçar o que é do outro, vou sentir inveja do brilho do outro, vou me sentir ameaçado pelo brilho do outro. É natural que eu vou sentir
eu vou querer receber de fora, certo? Sim. Então, a avareza eu percebo que é isso, eu só quero receber, eu não quero dar, porque eu tô desconectado de mim, eu sinto que tá faltando ainda dentro de mim. Então, eu percebo que é isso, assim, se a gente for fazer uma análise, como que a gente nasce nesse mundo? A gente vive uma experiência de conexão com a nossa mãe, assim, através do cordão umbilical, e dentro da barriga dela ali a gente não se preocupa com nada, né? A gente só relaxa, dorme, fica ali, recebe, não precisa nem comer. A gente só fica ali numa água quentinha, escuta o batimento cardíaco. É um com a mãe, é um. E aí, como que a gente nasce, pelo menos na minha época, era tudo cesárea, né? Hoje, assim, que estão tratando desse assunto com um pouco mais de delicadeza. Mas na época, você nascia assim, né? Você saía da barriga da sua mãe, metia uma tesoura no seu cordão umbilical, você nascia num ar-condicionado, imagina, você sai de um quentinho, vai para o ar-condicionado com um monte de luz na sua cara e vão viver. Aí você respira e passa a vida inteira buscando essa reconexão. Alguma coisa está faltando. Claro que, assim, eu não conheço profundamente, assim, o jogo, né? Mas deve fazer parte do jogo. Total. Essa busca por essa reconexão Sim. com essa mãe. Essa raiz, tanto da cobiça como a casa do desejo, a gente fala que é muito esse lugar da busca do seio materno, que é a busca dessa nutrição real. Perfeito. Que, na essência do jogo, a gente vai encontrar essa maternagem dentro de nós. Que é essa busca, na verdade, com a conexão com aquilo que preenche de verdade, que na essência é Deus. Que é o que realmente nutre, que é o que realmente preenche, né? Então, como a gente desconectou com aquilo que nutre, porque entrar em contato com aquilo que nutre, muitas vezes, é ter que entrar em contato com uma ferida, né? Um sentimento desagradável, que vai precisar ser nutrido, mas que, como eu não quero senti-lo, eu fico tentando tapar o buraco de tudo que é forma. Menos daquilo que preenche de verdade, porque ir na direção daquilo que preenche de verdade vai fazer com que eu tenha que entrar em contato com algum sentimento desagradável, né? Resumindo, para deixar então mais leve, né? Aí vamos chamar leve. O arquétipo do bobo, a gente só tá querendo carinho, amor. E a criança quer se divertir também. Se divertir, a gente quer ser amado, quer ser valorizado, quer ser reconhecido, a gente quer ser valorizado na nossa individualidade, ser amado por quem a gente é, independentemente de qualquer coisa. Eu acho que isso tudo vai gerando isso, mas no fundo a gente só quer relaxar. Sentir essa paz no coração, sentir essa prosperidade, essa confiança na vida, né? É isso, com certeza. Chegamos lá, né? Mais uma jogada, Thiago. Essa última jogada. Então estamos na casa 8, caminha para mim então, Thiago, até 5 casas. 9, 10, 11, 12, 13. Vocês veem, quem está assistindo que é um pouco perspicaz, deve ter percebido que tudo isso que a gente conversou, que a gente já vem conversando, o próprio jogo foi trazendo esses temas. Você vê que são temas que já era do assunto. Por exemplo, a casa 13 é a casa da procrastinação. Né? É a casa dessa paralisação diante daquilo que tem que ser feito. Mas também é traduzido como casa da nulidade, né? Que é antariksha. Como se fosse uma espécie de um limbo, mas que eu relaciono ali também a casa da preguiça, né? E a gente percebe no jogo que existe uma relação também dessa casa 13 também com a raiva reprimida, ou seja, eu não lido com essa minha energia reprimida, eu também me paraliso, né? Não consigo ter energia de ação, né? Enfim, né? Que também é uma forma, não lidar com a agressividade, ela também gera autodestrutividade. Uma das formas de autodestrutividade, quando eu não lido com a minha raiva reprimida, é que eu me destruo como? Me paralisando, procrastinando mesmo, não fazendo o que tem que ser feito. Né? Isso vai gerando consequências, né? E é um tema muito sensível para muitas pessoas, né? Que trabalha nesse campo há bastante tempo, a gente sabe o quanto que pesa para muita gente, quanta culpa, né? Tantas pessoas carregam, primeiro que se condena muito a preguiça, é um tema muito condenável, e as pessoas elas sabem o que elas têm que fazer, muitas vezes. Não se trata de saber, mas tem algo dentro delas que na hora de fazer aquilo, ela vai fazer outras coisas, ela deixa aquilo vai ficando. E eu vejo que isso gera muito sofrimento. Né?
Como é que vocês... Imagino que, inclusive, no seu método deve tratar muito disso, né, Thiago? Como é que você trata esse assunto? Imagina, você está ajudando a pessoa a realizar o propósito, a caminhar na direção da realização do propósito de vida dela. Imagina que você esbarra nessa parede muitas vezes, né? Como que você vai contornando isso? Como você vai trabalhando isso? Acolhendo. Entendendo o que está por trás. Acolhendo. Eu não forço o desabrochar da flor. Perfeito. Né? Porque eu percebo que se eu forçar, eu atrapalho o processo. Eu acolho. Por quê? Porque a preguiça, na verdade, pelo meu entendimento, ela é um mecanismo de defesa, porque se a pessoa caminhar na direção de onde ela tem que caminhar, ela vai ter que acessar determinadas emoções que ela não está querendo acessar porque ela está com medo de viver a mesma sensação que ela viveu lá quando ela era uma criancinha. Perfeito. Tudo isso aqui dentro do meu conhecimento são mecanismos de defesa para que a gente não acesse a nossa vulnerabilidade. Mas isso também tem uma dor, mas também tem um condicionamento. Né? Um condicionamento no sentido de... hoje eu já não sou mais aquela criancinha. Talvez hoje eu consiga dar conta de acolher essas emoções, esses sentimentos. Um exemplo simples. Atendi uma pessoa que esse rapaz sofreu um bullying quando ele tinha 7 anos. Foi fazer uma apresentaçãozinha no final de ano da escola e ele esqueceu o que ele tinha que fazer e todo mundo riu dele. Em cima do palco. Profundo. Ele ficou com uma marca profunda. E aí ele chegou, depois de mais velho, fazer o trabalho. E aí eu fui vendo assim que ele tinha um talento, porque ele foi relaxando, né? A gente vai acolhendo, ele foi relaxando, aí ele foi contando, eu comecei a perceber que ele tinha assim um talento de comunicação, assim, que ele podia ser um comunicador, um palestrante mesmo dos bons. Porque como ele estava relaxado comigo, ele estava assim expressando. E aí ele abriu essa história e ele realmente tinha um sonho de ser um palestrante. Como eu vou forçar ele a subir num palco de novo? Eu não posso fazer isso, porque ele está no tempo dele, mas o que eu posso fazer é trazer consciência e ajudá-lo que ele não está indo por conta disso. E foi o que eu fiz, a gente fechou o trabalho. Sim. E aí, depois de 3 anos, ele me mandou uma mensagem e uma foto de ele dando a primeira palestra dele legal, depois de 3 anos. Então é assim que eu lido. Se tivesse forçado, não teria chegado nesses 3 anos, nesse momento, né? Não, a gente teria agredido, né? Ele teria se autoagredido. Sim. E a gente também teria agredido, invadido um espaço muito sagrado dele. Se fecharia mais ainda. Né? Se fecharia mais ainda. Muito interessante. Porque... falando aqui da casa da cobiça, onde nós caminhamos, é como se estivesse indo na direção da necessidade real deles. Você vai na direção da necessidade real, que era nutrir isso que está por trás da estrutura, né? Perfeito. Essa empatia, né? Em vez de brigar com a estrutura, você foi na raiz, nutrir essa raiz, né? E é assim que a gente lida no trabalho, com tudo, porque é muita calma, são só mecanismos... tem inveja. Não tem inveja, mas é normal, natural. A gente só tá querendo ser amado, tá tudo certo, sabe? A gente... Perfeito. Tudo bem. Vamos melhorando. Você vê só, gente, então, fechando aqui o nosso jogo, né? A essência do jogo é pega leve com você. Você está levando tudo muito a sério, está sendo muito duro com você mesmo, né? Não está dizendo isso. Se acolha, né? Conceite na qual é a tua real necessidade, se nutra. Estamos fechando aqui, né? Já o nosso encontro aqui, né? Antes de despedir aqui do meu querido amigo, curta, compartilhe com seus amigos. Marca aí também como é que chama? Hoje a gente fala que era o sininho, mas são o lembrete ali do... Como é que é aqui, produção? Como é que chama? Para marcar no YouTube lá, ao invés de ser o sininho. Inscrição... Tem um nome que recebe as notificações lá. Isso. Eu não sei o nome, mas é isso. Estamos aqui na espontaneidade do bobo, do louco. Tem aqui na descrição do vídeo também o link do jogo, né, para você adquirir o kit do jogo. Formação, você que é terapeuta, que quer também atender pessoas.
e quer aplicar essa metodologia, nosso Instagram, enfim, vou deixar aqui na descrição também um link também para o Instagram do Thiago. Quer falar já, Thiago, qual que é o seu Instagram para as pessoas que querem te seguir? O Instagram é florescentia.vc. Florescentia.vc. Um site também que as pessoas podem conhecer. É o mesmo. É o mesmo? O mesmo. Florescentia.vc. Quer conhecer o trabalho do Thiago? Vou deixar aqui também os contatos dele também na descrição. Thiago, meu querido amigo, muito obrigado aqui pela sua participação. E mais do que estar aqui participando do podcast, estar aqui com você mesmo, que é um amigo muito especial. Tenho certeza que o tema que nós trouxemos aqui vai poder ajudar muitas pessoas que estão vivendo esse dilema, que é um dilema coletivo, também um dos temas principais que eu tenho visto aí na sociedade. Ótimo. Muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui, bem gostoso. E na sincronicidade, né? Porque a gente não se falou, a gente chegou aqui e falou que veio do nosso coração. Sim. Eu nem funciono muito com pauta. Não, né? Não. É sim, isso que é legal. O jogo vai trazendo os temas, a coisa vai acontecendo. Sim. E se tem, assim, um recado, assim, uma mensagem que eu possa dizer, vamos relaxar, né? Todo mundo tem as suas questões, todo mundo tem as suas imperfeições, eu tenho as minhas, todo mundo sabe onde o calo aperta e todo mundo tem também o seu brilho, que a gente possa entender que isso é parte da natureza e que a gente realmente faz parte disso. Tem coisas que precisamos desenvolver, tem coisas que já temos boas e que já estamos oferecendo e devagar a gente vai melhorando. Maravilhoso. Então, obrigado. Bom jogo a todos, os dados seguem rolando. Nos vemos no próximo episódio do nosso programa. Grande abraço a todos. Até.